A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Eis-me aqui uma vez mais para trazer um breve comentário bíblico para nossa edificação espiritual. E eu quero orar por você, orar com você. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por cada minuto, Senhor, lendo a Tua Palavra, por cada minuto, Senhor, ouvindo a Tua Palavra. Senhor nosso Deus, eu apresento todos que vão ouvir essa palavra. Abençoa todos eles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Quem gosta de ouvir a palavra do Senhor pode glorificar o santo nome de Jesus, porque o Senhor preparou essa oportunidade. O Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Meus amados irmãos, nós estaremos meditando em uma das lições bíblicas, falando sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Em um breve comentário, eu quero falar um pouco sobre problemas que a igreja enfrenta e como resolver. Lembrando, irmãos, que os problemas na igreja do Senhor Jesus, eles sempre existiram. Não existe igrejas perfeitas. A igreja somos nós, pobres pecadores, porém lavados pelo sangue de Jesus, santificados pela sua palavra. A igreja local, o templo, o lugar onde você frequenta, é constituído de pessoas pecadoras, pessoas que falham, pessoas que erram, pessoas que tropeçam. Mas o Senhor é longânimo, o Senhor ele veio na intenção, com o objetivo de morrer por nós pecadores e de também mudar as nossas vidas. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tema do nosso estudo: uma igreja que enfrenta os seus problemas. Texto áureo: escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Essa palavra está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Leitura bíblica: nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus, porque todo estudo bíblico, toda pregação deve-se usar um texto bíblico para ser usado como base para aquela ministração da palavra do Senhor. A leitura bíblica se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, nós estamos diante de um texto bíblico que nos mostra ali, né, sobre o nascimento da igreja. Em Atos dos Apóstolos está registrado o nascimento da igreja primitiva. Jesus inaugurou a igreja.
Jesus constituiu a igreja, Jesus fundou a igreja está alicerçada sobre a pessoa de Cristo, não sobre a pessoa de Pedro. Tanto é que Pedro até faz questão de escrever uma das suas cartas, né, que a igreja ela é edificada sobre Cristo, o fundamento principal, a pedra angular e assim por diante. No Evangelho, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 18, a gente observa ali Jesus falando para Pedro e para os demais apóstolos, né? Que a igreja está edificada sobre Cristo, a pedra principal, a rocha, né? Jesus deixa bem claro, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E ali em Atos dos Apóstolos, a gente vê ali o avanço da igreja, e na primeira pregação do apóstolo Paulo, ali, parece que foi no capítulo 2, no dia de Pentecostes, 3.000 almas foram agregadas ao reino de Deus, 3.000 almas abriram o coração para Jesus e reconheceram Jesus como o Messias. Oh, glória a Deus! E na segunda pregação do apóstolo Paulo, cerca de 5.000 pessoas se entregaram para Jesus. No nosso vocabulário brasileiro, né? A gente costuma falar, aceitou Jesus, mas a palavra ali em Atos dos Apóstolos significa que eles abriram o coração para Jesus, reconheceram que Jesus Cristo era o Messias, reconheceram que eles eram pecadores miseráveis e que eles precisavam de um Salvador, e esse Salvador era Jesus. Eles ouviram as pregações dos apóstolos que pregavam usando o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em formação, e na ocasião das pregações, os apóstolos deixavam bem claro que as profecias se cumpriam na pessoa de Jesus. E a obra então cresceu de uma maneira grandiosa, de tal maneira, meus irmãos, que os apóstolos já não estavam dando conta de continuar pregando a palavra de Deus e ao mesmo tempo dando assistência para tanta gente, chamada assistência social, né? Começou a surgir muitas necessidades ali na obra, e Deus então orienta os apóstolos, e os apóstolos então, diante de tantos problemas que estavam surgindo na igreja, os apóstolos então nomeia, levanta, separa 7 diáconos para servirem ali na obra de Deus, porque ninguém realiza a obra de Deus sozinho. Vocês lembram lá do Velho Testamento? Moisés estava pastoreando uma igreja com aproximadamente 3 milhões de pessoas. Imagine ser pastor de uma igreja de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Pois é, estava ali Moisés liderando, até que o seu sogro chegou e lhe deu um conselho. Moisés, você vai morrer tentando fazer tudo sozinho. Vamos dividir essas tarefas aí. Ele então divide as tarefas, né? E levanta vários obreiros para pastorear com ele. Vou dar um exemplo aqui. Um pastor ficou na responsabilidade de 10.000, outro pastor na responsabilidade de 1.000, e aquilo que os pastores não resolviam, né? Aí esses pastores traziam até Moisés procurava resolver. Isso aí, irmão, é ter o entendimento de que o pastor não consegue fazer tudo sozinho, tem que dividir as responsabilidades, porque tem muitas tarefas na obra do Senhor. Vamos lá. Comentário. Introdução. Nessa lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por solução em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. Então, irmãos, todos os líderes foram chamados para servir no reino de Deus. Então, já no início da igreja primitiva, né? Já no início da igreja, já começou a surgir vários desafios, e os homens de Deus viram que a solução era dividir as tarefas. Os apóstolos deixam bem claro, vocês vão ficar na responsabilidade
de servir a igreja no que diz respeito a cuidar dos órfãos, das viúvas, da assistência para os estrangeiros, e nós vamos ficar no ministério da palavra. Oh, bendito seja Deus. É por isso, irmãos, que na igreja existem os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, o porteiro, a tesoureira, o secretário, o líder de missão, o líder de mocidade, a regente de mocidade, a regente do ciclo de oração, a líder do ciclo de oração, a professora de criança, a professora de adolescente, a professora de pré-adolescente, o líder de cultos nas casas, o líder de culto nas ruas. Então você observa aí que existem muitas necessidades da obra de Deus. O pastor não consegue dar conta de ajudar um casal que às vezes está enfrentando problema conjugal, e ao mesmo tempo cuidar de um casal que está namorando, outro que está no noivando, ele tem que estar sempre aconselhando. Então são muitas responsabilidades na obra de Deus. Viúvas, visitar os órfãos, alguém que liga, pastor, estou doente, precisando de oração, vem aqui com a sua esposa para orar por mim. Então são muitas necessidades na obra de Deus. E o ministério do diácono, os diáconos da igreja primitiva foram levantados com esse objetivo, para estar auxiliando na obra de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então é por isso que existem os diáconos e as diaconisas na obra do Senhor. A identificação dos conflitos, conflito de natureza cultural. Lucas cita o conflito entre os gregos e hebreus. Eles eram todos crentes. Hebreus, no caso aí, né, judeus convertidos ao cristianismo, e esses gregos, né, talvez eram judeus também, talvez eram judeus também, mas eram judeus que falavam mais o grego, porque a cultura grega falava mais alto ali em vários territórios, né, como por exemplo, vamos ver, Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, Atos 6:1. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, entendeu? Judeus de fala grega, judeus que moravam em outras terras, em outras regiões. Então a referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. A língua grega. É como se fosse, vamos supor, um brasileiro. Um brasileiro nasce aqui, mas a maioria do seu tempo de vida ele mora nos Estados Unidos. E querendo ou não, ele vai estar sujeito a ser influenciado pelo idioma inglês, pela cultura inglesa, pela cultura americana, mas ele continua tendo sangue brasileiro, ele continua sendo brasileiro, então é normal que ele fale mais o idioma inglês do que propriamente o brasileiro, porque ele foi muito cedo para lá. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico ou aramaico, né? Havia, portanto, hebraico é um idioma, aramaico outro. Eu não vou entrar nesse particular aqui, não. Não tem tempo agora. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe o conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos logo tomaram conhecimento do problema e buscaram uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreiras de natureza cultural. Então, na igreja, irmãos, de Cristo na Terra, a igreja é constituída de pessoas que várias culturas diferentes, né? E o pastor precisa ter essa sabedoria para saber lidar com todos os conflitos que possam existir ali. Prosseguindo, conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferente cultura, suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução.
fica evidente que a igreja não é só um organismo, ela é também uma organização. Oh, glória a Deus! O Senhor Deus, ele deixou um mandamento, né, irmão? O Senhor Deus deixou um mandamento que as viúvas deveriam ser cuidadas, os órfãos, principalmente os estrangeiros. E o comentarista deixa bem claro que a igreja não é apenas um organismo. A igreja, nós somos um organismo vivo, um corpo cuja cabeça é Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a igreja ela é uma organização. Uma organização fala de CNPJ, registro. A igreja é uma organização no que diz respeito a se relacionar, ter amizade com as pessoas do mundo. Não andar com as pessoas do mundo, mas se relacionar com as pessoas do mundo. Tem a questão social. O ímpio pratica ação social, ajuda o próximo e assim por diante. A igreja também deve se envolver, procurar ajudar o próximo, nesse caso aqui, as viúvas. Nessa época as viúvas não tinham os recursos que hoje nós temos, né? Hoje, por exemplo, se a pessoa contribuiu com o INSS, é normal que essa pessoa pode se aposentar. Segundo, se a mulher foi casada, dependendo, se o marido falecer, ela pode ter direito a algum benefício. Então, nessa época, na época da igreja primitiva, não existiam esses benefícios que hoje uma viúva e outros mais têm, principalmente aqui no Brasil. Então, a igreja precisava se unir. E hoje também não é todo mundo que desfruta de alguns benefícios do governo. Então, a igreja tem que se mover para olhar os necessitados. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada, de modo algum, irmão. Temos que cuidar da vida espiritual nossa, sim, mas também temos que se preocupar com a questão social. Tem muitas igrejas que trabalham com a chamada cesta básica. Outros têm no dia de Santa Ceia, os irmãos sempre levam um alimento, o chamado culto das primícias. Toda igreja precisa ter o departamento da questão da ajuda social, porque se algum membro da igreja precisar de alguma ajuda, a igreja vai estar ali para ajudar, e os diáconos estarão ali para dar as mãos para ajudar. Oh, glória a Deus! É um comentário básico, mas eu creio que os irmãos estão entendendo a palavra do Senhor. A delegação de tarefas, o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidado. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja. Mas o ministério da oração e da pregação de Deus também eram. Ou seja, irmão, já pensou se os apóstolos tivessem deixado a oração e a palavra e ter se unido com os diáconos para ir cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros? O que acontece? Iriam ganhar de um lado e iriam perder de outro. Então os apóstolos, com sabedoria, decidiram, gente, nós vamos ficar no ministério da palavra e da oração. E vocês vão resolver esses problemas aí, vão ajudar os necessitados aqui na igreja. Então, aqui fala sobre a delegação de tarefa, dividir tarefa. Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja orar e pregar, mas não cuidar dos necessitados, ela falta em sua missão, ou ela falha em sua missão. Então, não devemos apenas pregar que Deus é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas devemos também praticar ação social. E é uma responsabilidade não só do diácono, né, mas de toda a igreja, se mobilizar, se mover direto ou indiretamente, orando, contribuindo com o dízimo, com as ofertas,
é, se vai ter um bazar na igreja beneficente e você tem veste, sapato, alguma coisa lá que não que você tem condição de doar, por que não doar? Talvez você não está usando mais, está conservado, mas você não está usando mais, doa para o bazar, aí vai ser vendido para arrecadar recursos para investimento na obra do Senhor. Aleluia! Diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. É interessante observar, irmãos, que o fato dos diáconos estarem ali voltada para a ação social estou falando ação social, é uma linguagem básica para a gente estar entendendo melhor dentro do contexto da cultura nossa aqui. Se tiver mais interesse, pode ler Atos capítulo 6. Então, os apóstolos deixou bem claro, esse serviço dos diáconos, a chamada diaconia, esse objetivo de cuidar dos mais necessitados, dos órfãos, das viúvas, não é um pequeno negócio. Não é um negócio qualquer, mas é um importante negócio, como está escrito na Bíblia Sagrada. Então os apóstolos deixaram bem claro, irmão, o que nós fazemos aqui, orando e pregando, não é mais importante, não é menos importante do que isso que vocês estão fazendo. Todo o trabalho que nós realizamos na obra de Deus é importante, irmãos. Todo trabalho é importante. Da mesma forma que cada cargo é importante. O pastor não é mais importante do que o porteiro não é mais importante do que o secretário não é mais importante do que o líder de missão. Todos, o sangue que foi derramado em favor do pastor na cruz do Calvário não possui a mesma grandeza, o mesmo valor do que o valor que foi pago por um outro membro da igreja. Diante do Senhor, todos nós possuímos o mesmo valor. Diante do Senhor, as mesmas obras que nós realizamos, seja pregar na rua, na igreja, possuem o mesmo valor diante do Senhor. Aleluia, porque tem gente que pensa, ninguém está me vendo, meu cargo é tão pequenininho, eu sou apenas um diácono na igreja. Não esquece isso. Para Deus o mais importante é o desejo do seu coração, e você está fazendo com amor. Bendito seja o nome de Jesus. Terceiro e último ponto, seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter. Lembrando que entre os 7 diáconos se destacaram principalmente 2. Filipe, que aparece como diácono e depois aparece como evangelista. Inclusive, esse Filipe, até eu me recordo, ele tinha 4 filhas que eram profetisas. E o outro diácono que se destacou foi o diácono Estevão, que ele foi até morto, apedrejado, acusado de estar blasfemando o nome do Senhor. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, para esse importante negócio. Então, meus irmãos, por mais que existia uma urgência em levantar diáconos, por mais que existia uma necessidade de separar obreiros, diáconos para a obra de Deus, mas os apóstolos saíram pegando qualquer um. Ei, você vem para cá, senta aqui que a gente vai dar um jeito de separar vocês agora para a obra de Deus, porque precisa de vocês na obra de Deus. Não, os apóstolos não agiram dessa maneira. Pelo contrário, Deus orientou eles olharam o comportamento desses candidatos, os frutos, o testemunho, se eles eram cheios do Espírito Santo, se eles eram humildes, se eles eram cheios de sabedoria, se eles tinham um bom testemunho com as pessoas de dentro da igreja e fora da igreja. É o que o texto nos mostra. Escolheis, pois, entre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. Então, irmãos, até na hora de escolher pessoas para servir na obra de Deus como diácono, é preciso observar se eles têm bom testemunho, se eles têm interesse de fazer a obra de Deus, se são pessoas boas de se relacionar com as pessoas, se são pessoas
obediente, submisso. Isso é importante, viu? Exercitando os dons, essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheios do Espírito Santo de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. É necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Então, irmãos, não basta apenas ter conhecimento das sagradas letras. Eu já li a Bíblia várias vezes, por isso eu me considero incapaz de servir como diácono. Glória a Deus por isso. Porém, não basta apenas ser isso. Tem que ser uma pessoa dedicada à oração, tem que ser alguém quebrantado pelo Espírito Santo, tem que ser alguém espiritual, aleluia, que tenha também domínio próprio. Conclusão, aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, espero que os irmãos tenham aprendido. Foi um estudo bíblico hoje não tanto detalhado, porque também a gente focou aqui em um tempo, e espero que os irmãos guardem essa palavra. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Toda igreja tem seus problemas. Não fique pensando, eu vou sair dessa igreja que eu vou procurar uma igreja perfeita. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, porque a igreja é constituída de homens falhos. Mas, sobretudo, o tema de hoje está focando sobre as necessidades da obra de Deus. Se você for convidado para assumir algum cargo na igreja, e você perceber que você tem condição, que você é capaz, aceite, porque a obra de Deus precisa de pessoas para estar dando as mãos e realizando a obra do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, papai querido, pela vida de todos aqueles que já se inscreveram nesse canal. Abençoa cada um, dá saúde, temor, fé, interesse em estudar a tua palavra. Senhor, prospere esse canal, Senhor, fazer com que o máximo de pessoas escute a sua palavra através desse canal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados, vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Lembrando, eu sou o irmão Edmilson, sirva Jesus Cristo aqui na cidade de Betim, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Sirva ao Senhor nosso Deus na Igreja Assembleia de Deus Missões em Betim. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Dê o seu joinha, comente, compartilhe essa palavra para a glória do Senhor nosso Deus.